5 da tarde, 2 minutos, agora sim, dando aqui o pontapé inicial no nosso All News, segunda edição. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu dou as boas-vindas, é claro, também à nossa deusa de Brasília, que está aqui no estúdio comigo hoje, Carla Araújo. Prazer, Carla. Prazer é meu, Nath, estar aqui com você e com vocês. E estamos com um elenco feminino de peso aqui no programa de hoje, porque no telão com a gente também, acho que do Rio de Janeiro, que a Dani está hoje, somando o nosso time. Boa tarde, Dani. Boa tarde, querida. Boa tarde, Carla. Boa tarde para vocês que estão aqui com a gente no All News, segunda edição. Prazer é todo meu estar com essa mulherada maravilhosa e poderosa aqui. É isso, daqui a pouco o Sakamoto está chegando também, a gente já vai dando boa tarde para ele em instantes, mas aproveito para já introduzindo com vocês uma notícia que saiu agora há pouco, destaque na nossa home do UOL em torno da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma perícia da Polícia Federal enviou nessa tarde um parecer recomendando que Jair Bolsonaro seja submetido a uma cirurgia de hérnia. O laudo ainda recomenda que a operação seja realizada o mais rápido possível. O documento apresentado diz que a junta médica pericial concluiu que o periciado Jair Bolsonaro é portador de uma hérnia inguinal, ali falando da região da virilha, que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo e que, portanto, então, quanto à tempestividade do procedimento, ele deve ser realizado o mais breve possível, é o que traz essa nota. Uma equipe de médicos da Polícia Federal esteve na quarta-feira na cela do ex-presidente para fazer essa análise clínica ordenada por Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo pediu uma avaliação independente para tomar essa decisão. Logo mais a gente coloca essa informação, inclusive na esteira das nossas notícias, nas expectativas, inclusive, em torno da primeira entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deve dar diretamente da prisão na semana que vem, mas queria começar te ouvindo, Carla, a gente entendendo um pouco aqui, então, o estado de saúde do momento do presidente Jair Bolsonaro, dentro das argumentações dos advogados dele naquela tentativa de tirá-lo, então, da prisão e levá-lo para casa novamente. Como que a gente tem essa notícia, então, e essa recomendação da perícia agora para uma nova cirurgia? Então, Nath, é importante que a gente fale que saúde, né, do presidente, do ex-presidente, a gente tem que tratar sempre com muito cuidado, com muita cautela, e a palavra dos médicos, ela é a prioritária, depois da palavra dos agentes políticos. A gente sabe que esse caso de saúde do ex-presidente Bolsonaro é usado com uma certa frequência na narrativa política, né? E desde que ele foi preso ali na superintendência da PF, a família principalmente tem feito esses apelos. Mas hoje a gente teve aí, então, a conclusão da perícia médica da Polícia Federal, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, concluindo que essa cirurgia pode ser feita de forma eletiva, mas que ela não deve demorar, né? Eletiva não é imediatamente, mas que ela tem uma brevidade, ele diz ali. O quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, desde a facada, ele já passou por uma série de cirurgias. Inclusive, ele trocou de médico ali em abril, né? No início do ano, ele trocou de médico a pedido da Michele Bolsonaro. Antes era o Dr. Macedo, agora é o Dr. Cláudio Birolini, que cuida da saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu até conversei essa semana com ele, com o médico, sobre a necessidade ou não dessa cirurgia. Ele falou, olha, Carla, eu não vou falar do caso específico do ex-presidente, eu vou dizer sobre esses casos, né? Dessas hérnias, qual é a complicação dela em relação a essa questão do aparelho digestivo. E aí, enfim, ele, nessa questão bem médica mesmo, falou, olha, de fato, essas hérnias, elas podem complicar o caso do sistema digestivo mesmo do ex-presidente, que já é um sistema digestivo agredido, né, de certa forma, por essas cirurgias decorrentes da facada. Então, tem aí, sim, uma ligação, né, dessas hérnias com o quadro que pode ser agravado. Enfim, a gente tem que, óbvio, desde o início dessa prisão, é importante dizer que o ministro Alexandre de Moraes determinou ali que os médicos acompanhassem o ex-presidente durante 24 horas, né? Não houve, por parte da Justiça, nenhuma negativa nesse sentido. Então, o ex-presidente ele tem sido assistido também pelos médicos da Polícia Federal e pelos seus médicos particulares, que, assim como os advogados, têm acesso ao ex-presidente sempre que necessário. O que a gente vai ter que ver daqui para frente, né? Pensando que a gente está nessa reta final do ano. Quando é que vai se marcar essa cirurgia? Aonde é que ela vai ser feita, né? A equipe médica do ex-presidente, como eu disse agora, comandada pelo Dr. Cláudio Birolini, deve ser a que vai realizar a cirurgia, imagino eu. Mas aí a gente tem que ver quando é que a família vai, né? Quando é que os médicos vão marcar essa cirurgia e se
nas consequências dessa cirurgia, no pós-operatório, se os advogados, e acredito que sim, vão reforçar o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente. Enfim, são duas questões diferentes, né, Nath? É bom que a gente fale. Uma questão é a questão de saúde, outra questão jurídica, né, da determinação do ex-presidente. Ele precisa cumprir a pena a qual ele foi submetido pelo Supremo Tribunal Federal. Enfim, eu acho que essa questão, para finalizar e ouvir a Dani e o Saka um pouquinho, acho que é uma questão que ela tem que ser separada pela questão de saúde, mas a gente sabe que ela é usada politicamente. Então, a gente também tem que tratar ela com essa seriedade, sabendo que sim, isso, se demorar, se acontecer alguma coisa mais grave com o ex-presidente, isso vai ser usado muito pelos seus aliados na narrativa de que o ministro Alexandre de Moraes e de que há uma perseguição política nesse sentido. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tem cumprido aí um rito, natural de, olha, os médicos falam isso, ele ouve outros médicos, pede a perícia agora responde. Então, eu imagino que a gente possa ter aí, nesse fim de ano, já essa cirurgia sendo realizada. Enfim, aí a gente tem que esperar agora esse próximo passo e aí a gente vai ter os desdobramentos políticos disso, que daí a gente vai ter que ir acompanhando, porque com certeza isso vai continuar sendo usado pela família e pelos aliados políticos para fazer essa pressão pela prisão domiciliar. Com certeza. Aproveito para já ir somando aqui a nossa conversa, Leonardo Sakamoto, que chegou. Boa tarde, Saka. Queria te ouvir também, até para a gente colocar um pouco na esteira do que a gente tem de agenda, se assim a gente pode dizer, da semana que vem para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a entrevista para o portal Metrópolis no dia 23. A gente já traz mais detalhes dela aqui, mas como essa notícia, então, dessa nova cirurgia que deve vir de Bolsonaro chega agora nesse fim da semana? Boa tarde, Nath. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no UOL News. Olha, o presidente Bolsonaro deve estar, inclusive a gente vai falar mais sobre a entrevista, ele deve estar morrendo de vontade de falar, porque, o presidente Bolsonaro é gregário, né? Nesse sentido, ele é semelhante a outros líderes, como o presidente Lula, entre outros, que gostam de falar, né? E então, para ele, talvez, inclusive, a parte pior de estar preso é que ele não pode falar e ser ouvido, né? Então, ele dar a entrevista para ele vai ser interessante, né? Agora, a gente vai discutir depois a questão dos desdobramentos, diz quem quer, quem não quer, enfim. Falando especificamente da saúde, eu voto com a relatora, eu voto com a Carla. É claro que se o presidente Bolsonaro, é que a gente tem falado isso desde o começo, né? É claro que algumas marmotas vão dizer, não, vocês não falaram, mas aí eu também não me importo com a opinião de marmota. A gente vem falando desde o começo isso, a gente vem falando desde o começo de que caso realmente haja uma necessidade médica, né, ele precisa ser atendido, precisa ser operado e depois retornar para o cumprimento de sua pena. Nós queremos todos Jair Bolsonaro muito bem e com saúde, até para poder cumprir a pena que ele tem na sua totalidade, né? Sem nenhuma intercorrência, né? Então, ele vai poder fazer a operação, depois, eventualmente, voltar para a carceragem da Polícia Federal, caso tenha condições, ou uma outra forma de cumprimento, caso não tenha condições, ou caso haja alguma complicação. Esperemos todos que não haja complicação nenhuma e que ele possa voltar para a confortável cela na Polícia Federal. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, desde o começo, como também bem colocou a Carla, vem utilizando a questão da saúde dele politicamente. É fato que ele levou uma facada no dia 6 de setembro de 2018, lá em Juiz de Fora. É fato que essa facada causou problemas e consequências para ele terríveis, que ele tem que ficar monitorando. Isso é fato, né? Mas também é fato que ele soube muito bem desde o começo se aproveitar politicamente dessa situação médica. Uma coisa é a situação médica, que demanda cuidados e demanda respeito por todo mundo. A outra coisa é a exploração da situação médica, que demanda atenção por parte das autoridades para não serem paga-lanche do presidente e não demanda respeito de ninguém. Isso aí você pode criticar à vontade e ele utiliza isso, né? Jair Bolsonaro critica
critica, ora ele diz que ele tem uma saúde frágil, ele se vitimiza, e ora ele é aquele forte que bate e arrebenta. Inclusive tem teses interessantíssimas, se alguém quiser ler, teses de doutorado, inclusive, com relação a esse comportamento Janus, né, o deus lá da mitologia, com uma cara virada para dentro, outra virada para fora, do presidente Bolsonaro com relação ao comportamento dele, né? Uma hora é aquele que mata, bate, arrebenta, ele se vende como isso para seus seguidores, e o outro é o coitado, é o vitimizado, é aquele que sofre, é tudo isso mais. Ora, o presidente Bolsonaro, ele mesmo nos últimos tempos, antes de ser preso, recolhido à prisão domiciliar, ele subia em carro de som, ele participava de motociata, ele gritava e soltava perdigoto contra o oficial de justiça, né, mesmo dentro do hospital, o que mostrava que ele estava bem. E, por outro lado, ele se dizia que estava muito mal, aí o Mourão disse que ele está à beira da morte, e esses exageros, né? Então, é isso. Dê a ele o tratamento que tem que ser, mas sem ser cobaia da estratégia política do presidente.